Então, o objetivo dessa aula é fazer uma revisão, não de toda a estrutura da matéria. A gente começou falando desde lá do efeito fotoelétrico, né? Teoria ondulatória, né? Partícula-onda e tal, mas o objetivo não é ver desde a primeira prova, desde desse momento, não, mas pegar essa parte mais ou menos do meio do curso para o final, né? Onde a gente fala de teoria de Schrödinger e tal. E aí eu vou falar com vocês da equação de onda unidimensional, para a gente poder separar as variáveis, chegar na partícula na caixa, unidimensional também, e depois tratar sobre alguma aplicação da partícula na caixa, né? E posteriormente sobre o oscilador harmônico quântico, né? O clássico e o quântico, tá? Então, basicamente, o nosso curso está terminando aí, né, em oscilador harmônico, né? O material que eu passei para vocês é algum material do CEDERJ também, que eles já usam, e outras coisas como alguns sites, né? E o objetivo é tentar, nessa aula, dar um resumão ou mostrar com mais detalhes algumas deduções para a gente poder fundamentar melhor esse conhecimento, né? Eu sei que muita coisa nessa parte de da matéria está muito superficial, né? O curso, na verdade, não está chegando aonde ele deveria chegar, mas aí está sendo de propósito isso, porque eu acho que o objetivo não é a quantidade de matéria, né? Ou cumprir, lógico, o ideal seria cumprir toda a ementa, né? Mas vamos tentar, pelo menos, cumprir bem aquilo que foi dado, né? Entender bem o que já foi dado, tá? Então, a teoria de Schrödinger, ela nasce, né, por volta de 1925, tá? E ela é basicamente, na verdade, essa época nascem dois ramos que vão chegar no mesmo lugar, ou que vão dar descrições diferentes para a mesma coisa, tá? Schrödinger, ele trata a equação de onda através de equações diferenciais, que é o que a gente vai fazer, tá? E Heisenberg faz o mesmo tratamento, só que através de matrizes, toda a parte de equações matriciais, tá? Então, elas são equivalentes, né? E o objetivo dos dois acaba sendo, no final das contas, o mesmo, que é descrever o comportamento da matéria ondulatória, né? Então, a gente sai um pouco daquele comportamento de partícula, né? Pensar sempre o elétron com partícula e tal, e pensando como matéria ondulatória, tá? Então, o que é a equação de onda unidimensional? Nós vamos precisar dessa equação de onda, desse fundamento aqui. Vamos fazer algumas analogias, ou buscar algumas coisas da equação de onda clássica, tá? Ou do comportamento ondulatório clássico, né? Que a gente vê, de uma vibração, né? De uma onda, de uma corda, para chegar na equação de onda quântica, que é a equação de Schrödinger, tá? Então, a equação de onda unidimensional aí descreve uma vibração. Então, imagine que eu tenho dois nós, que aqui estão descritos por 0 e L, tá? Os dois nós são os pontos onde estão presos, né? A corda está presa, tá? E eu faço uma vibração nessa corda, né? Então, ela vai vibrar, né? Que é essa curva aqui, né? Está vibrando, e esse U de x e t é correspondente à amplitude, né? Então, o deslocamento máximo em relação à posição horizontal de repouso é a amplitude, tá? Sempre a amplitude é o deslocamento máximo da corda, né? Em relação à posição de repouso. Então, o x de t, ou melhor, u de x e t, né? Ele vai satisfazer essa equação 1 aqui. O que é essa equação?
observa que é derivada segunda de U por X, né? 1 sobre V2 e a derivada segunda de U por T. Quem é V? É a velocidade na qual o distúrbio se move pela corda. Que distúrbio é esse? O distúrbio que eu fiz na corda. Né? Então, observe que aqui eu estou numa única equação englobando todos os termos. Né? A amplitude em função do deslocamento, em função do tempo e em função da velocidade com que o distúrbio se propaga pela corda. Ok? Como as pontas estão fixas, né, eu tenho algumas condições que a gente chama de condições de contorno. Tá? São condições físicas que eu estabeleço no meu problema, tá? Para poder, a partir daí, chegar num resultado para a minha equação, né? No resultado final da equação. Então, quais são as condições de contorno aqui? São essas, ó. U de 0 e T é igual a 0, né? Ou seja, né, X e T. Né? Então, ó, U de 0 e L é 0. U de L e T também é igual a 0 para qualquer que seja o tempo. Tá? Então, estou especificando isso, que a minha vibração é 0 quando x é 0. Né? Não importa o tempo. E a minha vibração, não, perdão, minha amplitude, né? Ela é 0 quando x é 0. E ela, em função de L, né, que é o comprimento máximo ali da corda, e T é 0 para qualquer T, né? Já que eu estou falando que L aqui também é um dos nós, né? É um dos pontos fixos da corda. Tá? Então, os pontos fixos, né, não tem amplitude. Ok? Então, o resultado tem que ser igual a 0. Tá? Então, isso é uma condição de contorno. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Então, vamos começar a fazer uma separação de variáveis. Para a gente resolver o problema, e daqui a pouco a gente vai chegar no problema da partícula na caixa, né, o unidimensional, a gente precisa separar as variáveis. O que é separar as variáveis? Colocar tudo que é x de um lado e colocar tudo que é t do outro lado. Tá? Então, o passo-chave é assumir isso aqui. U de x e t é igual a xão de x, tzão de t. Né? Tá ok? Então, eu tenho duas funções aqui. Uma função em função de x, de deslocamento, né? Posição, e uma função referente a tempo. Vou separar essas variáveis. Tá? Então, eu vou substituir nessa equação 2 aquela minha equação 1 que eu mostrei lá no início. Tá? E aí vai dar isso aqui, ó. Eu tenho t de t, d2 x de x dx2 igual a 1 sobre d2 x de x, parará. Observa que as variáveis ainda estão misturadas, porque aqui eu tenho t, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho t. Tá? Então eu tenho que aplicar algumas condições matemáticas para separar totalmente essas variáveis e poder chegar no resultado para t e um resultado para x. Ok? Então vamos continuar.